Jair Bolsonaro pode se tornar inelegível por 8 anos após julgamento no TSE. Suprema Corte dos Estados Unidos anuncia o fim das cotas raciais nas universidades. Autoridades francesas prendem cerca de 150 pessoas em protestos em Paris, após jovem ser vitimado pela polícia. 2 empresas americanas são autorizadas a vender carne de frango desenvolvida em laboratórios. E jogador de hóquei russo suspeito de espionar para o governo é detido na Polônia. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana, hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo de hoje. Meta de like hoje eu quero 14.877 likes. 14.877 likes. Na quinta posição, uma notícia sobre política. Bolsonaro pode se tornar inelegível, ou seja, pode ser uma pessoa que não tem o direito de se candidatar por um período de até 8 anos. Com 3 votos a 1 para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL inelegível por 8 anos, o TSE suspendeu o julgamento para ser retomado na sexta-feira ao meio-dia. Ainda faltam os votos de 3 ministros, mas a maioria já decidiu por absolver o candidato a vice de Bolsonaro, o general Walter Souza Braga Neto. Bolsonaro responde por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, em razão da reunião com embaixadores estrangeiros, na qual ele teria atacado sem provas o sistema eleitoral. Até agora, o julgamento já teve 3 sessões. O Ministério Público Eleitoral pediu a condenação e a inegibilidade de Bolsonaro. Já a defesa de Bolsonaro disse ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral. Bom, então basicamente aqui está havendo agora um julgamento para decidir se uma acusação contra o Bolsonaro de uso de poder contra a democracia realmente vai ser constatado, se vai ser comprovado, né? E caso ele tenha ali a maioria dos votos condenando ele, que igual a gente já teve a maioria dos votos inocentando o vice dele, falando que o vice dele não tinha poder e também não tinha muito o que ser feito naquele momento. Caso isso aconteça, o Bolsonaro pode se tornar uma pessoa inelegível por 8 anos. Então ele perderia as próximas eleições, ele perderia, por exemplo, a eleição de 2024, que é uma eleição municipal, certo? Onde ele poderia ser prefeito de algum local, acho que nem é a intenção dele. Mas principalmente ele perderia as eleições estaduais e nacionais de 2026, onde ele não poderia ser um candidato. E hoje ele é uma das pessoas mais cotadas para voltar a ser candidato. Que é até uma situação parecida com o que aconteceu com o Lula, né? O Lula também saiu, mas continuou sendo sempre cotado para poder voltar. E vai lembrar, como o Bolsonaro perdeu na última eleição, no caso ele não cumpriu 2 mandatos, que é o máximo, né? E já poderia voltar na próxima, entendeu? Se ele tivesse ganho agora, na próxima ele não teria como concorrer por ter atingido o máximo já. No caso, ele pode voltar na próxima, inclusive já poderia pedir uma reeleição, porque o máximo só é atingido quando são 2 governos seguidos, entendeu? Então se ele ficasse, por exemplo, alternando entre um mandato e outro, ele poderia fazer isso aí basicamente para sempre. Então caso ele seja condenado, ele vai perder esse direito, mas ele não seria preso, porque essa ação do TSE não é no âmbito penal. Além disso, o Bolsonaro também pode recorrer ao próprio TSE ou ao STF. Inclusive, se ele for condenado, a defesa dele já sinalizou que vai fazer isso. Então, caso o TSE vendo ali o caso, veja que realmente o Bolsonaro teve algum tipo de erro durante o julgamento da condenação dele, ele pode conseguir que a ação seja arquivada e nada vai mudar nos direitos políticos do ex-presidente. Então, por enquanto, é isso, entendeu? Mas é igual a gente falou, a gente tem 3 votos contra 1 e tem mais 3 pessoas para poder votar. Se a maioria vence, a gente tem aqui no total, então, 7 votos, certo? É como no basquete. A gente tem lá no máximo 7 jogos, certo? Se você chega no 4º jogo e o cara ganhou 4 jogos, não tem por que jogar os outros 3, por quê? Pode crer. Porque não tem mais como voltar, já tá ganho. No caso aqui, mais um voto torna a causa ganha. Fica 4 no máximo a 3, né? Na 4ª posição, a gente vai falar do fim das cotas raciais nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou o fim das cotas raciais nas universidades. A decisão foi com 6 votos a favor do fim e 3 contra. A juíza Sônia Sotomayor, junto com outras 2 que votaram contra, disseram que a decisão vai resultar em um sistema educacional menos igualitário nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: o resultado da decisão de hoje é que a cor da pele de uma pessoa pode desempenhar um papel na avaliação de suspeita individualizada, mas não pode desempenhar um papel na avaliação das contribuições individualizadas dessa pessoa para um ambiente de aprendizagem diversificado. Ou seja, o que ela falou? Que basicamente hoje a cor de pele dentro dos Estados Unidos serve para poder questionar o quanto essa pessoa é idônea, quanto essa pessoa é honesta, se ela realmente só tá por ali para um passeio ou se ela tá querendo roubar alguém, por exemplo, e que isso acontece com frequência nos Estados Unidos, que a gente tem muitos casos disso acontecendo e que a gente tem comprovadamente num passado não tão distante do país, assim como no caso do Brasil e de vários outros países, um período de escravidão, um período onde toda uma população de uma mesma raça foi escravizado. Então essa população luta
por reparos, depois de tempos, nessa época aqui. Porque se você ignora toda a parte da escravidão, que já não tem como ignorar, mas se você ignora e vê de um lado econômico, economicamente também é uma tragédia, porque todos saíram basicamente de mãos abanando, sem nada no nome, sem nenhum direito basicamente também, né, e tiveram que recomeçar suas vidas, e muitos conseguiram inclusive, muitos conseguiram ir muito longe, tanto que a gente já teve aí há quase 20 anos atrás um presidente negro nos Estados Unidos, o Barack Obama, né, certo? A gente tem doutores e tudo mais, só que a questão é que muita gente ainda é afetada por aquele momento, e muitas famílias não conseguiram evoluir desde aquele momento. Se você voltar em algumas pessoas, por exemplo, que hoje são muito pobres, e se você ver a justificativa da pobreza, normalmente ela é hereditária, ou seja, passou de pai para filho. E se você voltar até um certo momento, você vai ver que os ancestrais dessa pessoa eram pessoas que estavam lá sendo escravizadas e que saíram sem nada e que por isso mantiveram essa pobreza que foi passando como herança, certo? Só que sem herança nenhuma, né? Então por isso que existe hoje o protesto contra a decisão e por outro lado, qual que é o discurso dado? É o discurso de que nesses últimos tempos existia um privilégio dado aos negros dentro das faculdades, numa boa intenção. Eles entendem que existia uma boa intenção, certo? Que era a intenção de corrigir erros do passado, mas que no final das contas, na prática, isso se passava como um privilégio. Porque pessoas de outros locais, como por exemplo da Ásia, principalmente de países mais pobres da Ásia, ou pessoas que pertencem a outras raças, né, e que também teriam condições de vida ruins e que inclusive também teriam, às vezes, eventualmente, alguma herança, como por exemplo alguns países asiáticos que também foram dominados, também foram escravizados, essas pessoas estavam perdendo bolsa, tendo notas maiores do que pessoas que então estavam entrando pela tal cota racial. Então o debate lá era basicamente isso. Era qual era o nível de meritocracia para poder preencher essa vaga de cotas, e tem um debate há muito tempo que rola por lá, que rola aqui pelo Brasil também. Eu vejo muita gente que até vai e volta, né, nisso. Eu já vi muita gente importante que, tipo, que era 100% a favor e depois entendeu, tipo assim, pô, eu sou a favor, mas eu entendo que, tipo, no mundo ideal isso aí não é legal, tá ligado? Tipo assim, no mundo ideal, no mundo que a gente vive, eu sou a favor, porque tá corrigindo com o tempo, vai corrigindo, tal. Quando a gente vê que normalizou, eu sou a favor realmente de derrubar, porque não tem porquê, entendeu? Se a gente quer que todo mundo seja igual, num momento vai ter uma igualdade para todos. Só que até atingir essa igualdade é um processo. Então a discussão mais ou menos é o que fazer no processo até atingir a igualdade prática. Porque a igualdade do discurso legal e tudo mais, ela já está colocada. Agora a igualdade prática é o que a gente está tentando buscar, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre protestos na França que agora ocasionaram 150 prisões. Apenas na noite de quarta, autoridades francesas prenderam cerca de 150 pessoas. Foi a segunda noite de protestos e o presidente Emmanuel Macron disse que a violência usada nos protestos é absolutamente injustificável. O ministro do Interior, Gerard Damayan, disse que prefeituras, escolas e delegacias foram incendiadas ou atacadas. O motivo do protesto é a execução de um jovem de 17 anos identificado como Nael, que foi baleado pela polícia durante uma blitz de trânsito na terça-feira em Paris. Filho único criado pela mãe, Nael trabalhava como entregador de comida e jogava rugby. Ele estudava inclusive para se formar como eletricista. Aqueles que conheciam Nael apontavam um menino de 17 anos como muito querido entre os vizinhos. Então na manhã de terça-feira, no dia 27, ele faleceu depois de ser baleado no peito, a queima-roupa, em uma Mercedes que ele estava dirigindo depois de fugir durante uma fiscalização de trânsito da polícia, ou seja, durante uma blitz. Ele não parou na blitz, acelerou e o policial então atirou contra o peito dele. Ele não tinha antecedentes criminais, então ele inclusive não tinha por que fugir, né? Talvez tenha sido um momento de medo, né? Só que ele já tinha passado por uma série de blitz, ou seja, a polícia conhecia ele e por algum motivo insistia em parar ele nessas blitz. E talvez por isso ele tenha tido essa reação de não querer parar. Tipo, eu já provei pra vocês por A mais B que eu sou honesto. Toda vez que vocês me param tal documento certo, documento do carro certo, eu tô vindo do trabalho da escola, vocês sabem quem eu sou, vocês estão fazendo isso de pirraça. Talvez tenha sido isso que ocasionou a atitude dele. Então o presidente da França, inclusive, que agora tá meio que num dilema, por quê? Porque o Nael, ele é um representante de milhares de pessoas que moram na França, que são pessoas que vieram da Arábia, pessoas que vieram ali dos países árabes, né? Então essas pessoas que hoje são uma grande parte, inclusive, da França, se viram ali no Nael como uma pessoa discriminada e saíram para as ruas para poder protestar, certo? E muita gente foi, inclusive, junto com a mãe dele, por exemplo, na vigília pelo filho. Ela fez uma vigília e 6 mil pessoas já estavam junto. O Macron, como a gente falou, ele tá numa sinuca de bico. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem que representar a França como um todo, e a França como um todo inclui quem vive por lá, mesmo que não seja nascido na França, ele também tem que pensar de um jeito estratégico politicamente. Recentemente a França quase colocou uma pessoa no poder que tem um discurso contra pessoas que vêm de fora da França para morar lá, principalmente imigrantes que são da Arábia, que são árabes, né? Então ele sabe que nesse momento, por exemplo, como tem muitas pessoas na rua literalmente vandalizando coisas, que isso é um crime, certo? Mas que estão vandalizando a partir de um outro crime que foi cometido, ele sabe que isso vai virar discurso de uma ala da França que é contra essas pessoas. Então ele tem que se posicionar falando que isso é absurdamente inadmissível, que não vai aceitar de nenhuma forma, mas ele também tem que aparecer falando que vai dar justiça pro caso. Então ele falou, calma,
todo mundo tem que ter calma, que a justiça vai ser feita. E, inclusive o policial que supostamente atirou no adolescente, a gente tem que falar supostamente porque ainda não teve a condenação, foi preso preventivamente na terça e vai ser interrogado. Inclusive o procurador do subúrbio onde aconteceu o caso disse que o policial agiu ilegalmente e não foram cumpridas as condições legais para o uso da arma. Ou seja, pela forma como todo mundo tá abordando o tema, desde o presidente até o procurador local, né? Todo mundo tá colocando literalmente a culpa no cara. Então provavelmente o cara realmente tem uma culpa aqui quase que inquestionável. Agora, no que isso vai acarretar? Porque a gente já teve casos, por exemplo, na França, menores de erros contra a comunidade árabe. Se a gente pode colocar assim. Casos como, por exemplo, de desrespeito, mas desrespeito verbal, que não ocasionaram uma morte, como esse. Teve desrespeito, por exemplo, contra Maomé, certo? Que foi feito pela aquela revista que fazia Charges, lembra? Ah, lembro. E aí teve um ataque feito. O atentado. Teve um ataque feito e tudo mais. E a gente sabe que a comunidade árabe se baseia de pessoas que são pessoas normais. Pessoas que vivem sua vida no dia a dia, que não tem nenhuma ligação com nenhuma organização terrorista, nada do tipo. Mas a gente sabe que também existem organizações terroristas que veem situações como essa e dão algum tipo de resposta, certo? Compram essa briga porque querem, de alguma forma, mostrar grandeza e tudo mais. Então a gente pode ter, inclusive, algum tipo de atentado em breve dentro do território francês por conta disso. Por isso que a situação tá tão assim, entendeu? Tá todo mundo meio que, tipo, querendo o seu, buscando o seu direito, buscando dentro de uma tragédia o seu discurso e um argumento pro seu discurso pra defender. Olha aí, viu como é que eles não podiam estar aqui? Olha só o que eles estão fazendo na rua. Olha aí, viu como que a gente sofre preconceito? Olha o que aconteceu com o menino. Então, tipo, os dois lados vão falando assim e vai criando um clima cada vez pior dentro do próprio país, né? É meio que só esperando uma fagulha pra poder realmente explodir tudo, né? E o foda é que é o seguinte, você pode ter razão na situação, certo? E a sua razão, às vezes, tem que ser defendida mesmo. Mas é que no momento que ela surge, ela é abraçada por muito político. Ah, isso sim. E quando vira política, vira um fanatismo de, tipo, loucura, tá ligado? E às vezes todo mundo concorda com a mesma coisa. Todo mundo concorda. Pô, não era pra ter matado o menino. Vocês concordam? Concordo. No final das contas é meio que isso, é? Sim. Pô, não era pra ter destruído tudo. Concordo. Mas por que destruiu tudo? Pô, porque se não destruísse, talvez não iam fazer nada. Tá ligado? Então, tipo, então é por isso. Então tá, então vamos colocar na prática uma justiça igual pra todo mundo aqui? Uma justiça onde todo mundo vai se sentir confortável? Vamos, certo. Se tiver outro tipo de protesto desse tipo aqui, a gente vai começar a condenar as pessoas. Porque se a gente vai dar amparo no que tá sendo pedido, a gente tem o direito também de cobrar. Certo? É isso, é os dois lados, eu sinto que não se escutam, não se conversam, e no final das contas muita gente vai acabar sendo, você vê, um foi morto por conta de um erro policial, gerou um grande protesto, 150 pessoas estão presas. Na segunda posição, a gente vai falar sobre frangos de laboratório que podem chegar em breve aí no seu prato. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos autorizou 2 startups californianas a venderem carne de frango desenvolvida em laboratórios a partir do cultivo de células. As empresas em questão são a Upside Foods e a Good Mary. A chefe de comunicação da Upside Foods disse em entrevista qual é a ideia com a venda. Nosso plano é estabelecer parcerias com chefes e restaurantes adicionais nos Estados Unidos e eventualmente vender nossos produtos em mercearias e mercados em todo o mundo. Queremos que eles estejam disponíveis em todos os locais onde a carne é vendida, incluindo estabelecimentos varejistas e de serviços alimentares. Desejamos torná-lo igualmente adequado para um restaurante com estrela Michelin ou um churrasco no quintal. Basicamente, eles querem fazer uma escala então de produção que vai servir para todo tipo de paladar, dizendo que a carne deles tem qualidade para isso, né? Que poderia estar num restaurante premiado, como eles mesmos falaram. E eles já falaram que vai ter o cultivo de novas carnes em breve, como por exemplo carne bovina e carne suína. Isso aqui é um projeto altamente futurista, certo? Mas que, como a gente falou, eles conseguiram já uma aprovação para poder gerar isso na prática agora, a partir de agora. Então provavelmente semana que vem, mês que vem, a gente vai ver um primeiro restaurante utilizando dessa carne, e daí vai ter outro, e vai ser uma novidade que vai se espalhar, e se ela for aprovada pelo grande público, ela vai se espalhar, como ela falou, para dentro do mercado, para dentro de qualquer lugar. Quando você for comprar, por exemplo, um salgado de coxinha, talvez o recheio da coxinha seja de frango feito dessa forma, e não mais um frango como antes. Quando tu for comprar uma coxinha, vai ter a coxinha normal e a coxinha de laboratório. Exatamente. Pode ser que aconteça. Tá ligado? Como que o frango é feito, então? Ele é cultivado com células e é produzido alimentando essas células com uma mistura de nutrientes, açúcares, aminoácidos, sais e vitaminas e minerais. Tudo isso, então, vai alimentando essas pequenas células em um grande tanque de ácido inoxidável, tipo feito em uma escala enorme, tá ligado? E com essa alimentação, então, essas células vão gerando ali gordura e tecido muscular. No final, o que a gente tem é um grande, gigantesco pedaço de carne, certo? Que é um pedaço de carne que hoje se assemelha muito ao de frango. Então por isso que estão vendendo carne de frango feito dentro de laboratório. Mano, mas se tu for parar pra pensar, realmente é como se fosse um bloco, né? Aí os caras vão cortandinho ali. Um filezinho.
Oxi, pra tu comer em casa. Meu Deus. Peito de frango aí, pode comprar um peito desse tamanho se quiser. E entre as pessoas que colocaram dinheiro na Upside, que é uma das duas empresas que conseguiram a liberação, né, tá o Bill Gates, por exemplo. Então ele é um dos grandes investidores dentro desse mercado, até porque se preocupa com a fome mundial e com como a gente pode corrigir isso. Tanto é que tem vários tipos de situações como esse, ou então até tem gente que tá produzindo comida a partir de insetos, né, já avisando um futuro onde vai ter ainda menos comida e ainda mais pessoas. Pô, mas tipo assim, se for para pensar esse frango de laboratório, se ele não estragar tão rápido quanto o frango normal, até vale a pena. Eu acho que é isso também. Eu acho que não tem a questão de ter que matar um animal. Também, Que é uma questão que vem crescendo cada vez mais, sim. entendeu? E também é que nem tu falou, as pessoas estão morrendo, acho que pessoas que Imagina já não isso tem no casa. futuro, cara. A galera caçando vaca. É meio bizarro, né? Se tu for parar pra Ficou pensar. ilegal. É. Solta todas as vacas. Vai soltar onde? Nunca viu uma vaca na natureza? Não. Na primeira posição a gente vai falar sobre um espião russo que foi preso. Um jogador de hóquei russo suspeito de espionar para Moscou foi detido na Polônia, onde ele disputava um campeonato nacional, anunciou então o governo nesta sexta-feira. De acordo com um comunicado oficial, o homem que está detido é um atleta profissional de um clube de hóquei da primeira divisão e mora na Polônia desde 2021. O cidadão russo foi detido em 11 de junho na região de Silésia, no sul da Polônia. Por enquanto, seu nome e sua idade ainda não foram revelados. E agora, de acordo com a Procuradoria Nacional, o russo é a 14ª pessoa presa em investigação sobre uma rede de espionagem para colaborar com os serviços especiais russos, ou seja, é a 14ª pessoa presa dentro da Polônia que estava espionando para os russos. Como ele era um atleta profissional da primeira divisão e ele tinha um campeonato correndo por ali e esse campeonato envolvia viagens, ele aproveitou dessas viagens para poder conhecer vários locais e detalhar como funcionava a logística de alguns locais para a Rússia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.